Eu nunca pensei que seria o tipo de pessoa que acredita no Bigfoot. Até a noite em que atropelei um com minha Chevy Silverado numa estrada madeireira remota nas Montanhas Olympic, no estado de Washington. O que aconteceu nas horas seguintes me ensinou que algumas lendas existem por um motivo. Era novembro de 1997. Eu tinha 43 anos e trabalhava como pesquisador de campo para o Departamento de Recursos Naturais de Washington. Meu trabalho era inspecionar reservas de madeira em áreas remotas, o que significava que eu passava muito tempo sozinho em estradas esquecidas que não viam tráfego há meses. Eu fazia esse trabalho há quase 12 anos e achava que já tinha visto tudo o que aquelas florestas tinham a oferecer. Ursos negros, pumas, até mesmo um carcaju uma vez. Mas nada poderia ter me preparado para aquela noite. Lembro-me da data exata, 18 de novembro de 1997. Era uma terça-feira e eu estava atrasado para voltar para a minha caminhonete depois de um longo dia inspecionando reservas de mata nativa perto da Floresta Nacional Olympic. O sol se põe cedo no fim de novembro nas montanhas e por volta das 17h30 eu já estava dirigindo na escuridão total por uma estrada de terra estreita que serpenteava por densos bosques de abetos de Douglas e pinheiros do oeste. Meus faróis cortavam a névoa de outono que havia se assentado sobre tudo como um cobertor frio e úmido. Eu estava com o rádio sintonizado numa estação de rock clássico, embora o sinal ficasse falhando no meio das montanhas. Num momento, a estrada à frente estava vazia, apenas os 2 rastros dos pneus desaparecendo na neblina. No momento seguinte, algo gigantesco saiu do meio das árvores, bem no meu caminho. Eu pisei no freio com tudo, mas não houve tempo suficiente. A Chevy atingiu o que quer que fosse com um baque surdo e medonho que senti na estrutura inteira da caminhonete. O impacto não foi tão forte quanto poderia ter sido. Eu tinha conseguido diminuir bastante a velocidade, mas foi o suficiente para derrubar a criatura. Minha caminhonete derrapou até parar, atravessada na estrada estreita, e o motor morreu no silêncio repentino. Por um longo momento, fiquei ali sentado, agarrado ao volante, com o coração batendo descontrolado no peito. Saía vapor do capô. Os faróis apontavam para as árvores num ângulo estranho, projetando sombras esquisitas na névoa. Eu não conseguia ver no que tinha batido. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha atropelado um urso, mas algo no tamanho e na forma do que eu tinha vislumbrado naquele milésimo de segundo antes do impacto não se encaixava. Era alto, muito mais alto do que qualquer urso que eu já tinha visto em pé nas patas traseiras. Fiquei ali, pelo que pareceu uma eternidade, sem saber o que fazer. Todos os meus instintos de sobrevivência gritavam para eu ligar a caminhonete e dar o fora dali. Mas a minha consciência não deixava. Se eu atropelei um animal, precisava pelo menos avaliar o estrago. Versili estava sofrendo. Peguei debaixo do meu banco minha lanterna Maglite super potente. Depois, peguei meu kit de primeiros socorros de trás do banco. Também tirei meu spray de urso do porta-objetos da porta e o prendi no cinto. O ar de novembro me atingiu como uma parede de gelo quando abri a porta da caminhonete. Cheirava a terra molhada, folhas de pinheiro e outra coisa, algo almiscarado e selvagem que eu não conseguia identificar. Saí para a estrada de terra e varri a área com o facho da lanterna. No começo, não vi nada. Então movi a luz para a direita, em direção à vala que corria ao lado da estrada. E foi aí que eu o vi. Minha respiração ficou presa na garganta. Minha mente custava a processar o que eu estava vendo. A criatura estava deitada de lado na vala rasa, parcialmente coberta por samambaias e vegetação rasteira. Era imensa, com uns 2,5 metros de altura, talvez até mais.
Seu corpo era coberto por um pelo castanho avermelhado escuro, quase ruivo, sob o facho da minha lanterna. O pelo era mais longo e desgrenhado do que o de qualquer urso, caindo em tufos grossos e emaranhados de lama e detritos da floresta. Mas foi a forma que me deu um frio na barriga. As proporções estavam totalmente erradas para um urso. Os membros eram longos demais, com uma estrutura humana demais. Eu via um braço caído sobre seu tronco, e a mão parecia quase humana, mas maior, com dedos grossos e uma pele escura e coriácea na palma. Fiquei ali, paralisado, a lanterna tremendo na minha mão, enquanto meu cérebro tentava conciliar o que meus olhos viam com o que eu sabia ser possível. Isso não podia ser real. O Bigfoot não era real. Era uma lenda, um mito. Só que havia um corpo bem na minha frente. O peito da criatura subia e descia com uma respiração curta e ofegante. Estava viva, mas claramente ferida. Eu conseguia ver onde minha caminhonete a tinha atingido. Havia uma mancha escura em seu ombro e braço direitos que parecia ser sangue. Eu deveria estar apavorado. E uma parte de mim estava. Mas outra parte de mim, a parte que passou 12 anos estudando a vida selvagem, estava absolutamente hipnotizada, e por baixo tanto do medo quanto do fascínio havia outra coisa, um crescente senso de responsabilidade. Eu atropelei essa criatura com a minha caminhonete. Fosse o que fosse, eu a tinha machucado, e agora ela precisava de ajuda. Dei um passo cuidadoso em sua direção, depois outro. A criatura não se moveu, exceto pelo subir e descer de sua respiração. De perto, eu conseguia ver mais detalhes. Seu rosto estava parcialmente virado, mas eu pude distinguir uma sobrancelha protuberante, um nariz achatado e o que parecia ser pele escura sob o pelo das bochechas. O cheiro estava mais forte agora, aquele odor almiscarado e selvagem, mas não era desagradável. Cheirava como a própria floresta, a musgo, terra e chuva. A respiração da criatura ficou mais irregular e notei que seu ombro estava definitivamente ferido. Sangue escuro empastava o pelo ao redor do local do impacto. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. Deixá-la ali e ir embora, fingindo que nada aconteceu, ou tentar ajudá-la. Pensei na minha filha Sarah, em casa, em Olímpia. Ela tinha 16 anos e sempre adorou documentários sobre a natureza. Ela acreditava em coisas assim, criptídeos, fenômenos inexplicáveis. Eu sempre fui o cético, o cientista. Se ela pudesse me ver agora, nunca mais ia me deixar em paz com isso. Pensar na Sarah me fez decidir, eu não podia deixar essa criatura aqui para sofrer, talvez morrer por causa da minha caminhonete. Fosse um Sasquatch ou alguma espécie de primata desconhecida, era um ser vivo com dor, e eu tinha causado essa dor. Ajoelhei-me a alguns metros dela, colocando a lanterna no chão para iluminá-la. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria meu kit de primeiros socorros. Eu tinha ataduras, antisséptico, gaze, tudo para ferimentos humanos, mas teriam que servir. Eu também tinha uns cobertores velhos de lã na minha caminhonete. A noite de novembro estava ficando mais fria. Calma, eu disse baixinho, sem nem saber por que estava falando com ela. Não vou te machucar, vou tentar ajudar. Eu me movia devagar, sinalizando cada movimento. Os olhos da criatura se abriram e me vi encarando os olhos mais incríveis que já tinha visto. Eram castanho escuros, quase pretos, mas havia algo neles que era inconfundivelmente inteligente. Não uma inteligência animal, algo mais. Algo que me olhava de volta com consciência e compreensão. Aqueles olhos acompanharam meus movimentos enquanto eu me aproximava com cuidado de seu ombro ferido. Eu podia ver o ferimento mais claramente agora. O para-choque da minha caminhonete a tinha atingido com força, rasgando-o pelo grosso e a pele. O ferimento sangrava, mas não muito. Parecia doloroso, mas provavelmente não era fatal, se não infeccionasse. Vou limpar isso, eu disse em voz baixa, ainda mantendo aquele tom suave. Vai arder.
Derramei água do meu cantil sobre o ferimento, lavando o sangue e os detritos. A criatura se enrijeceu e um rosnado baixo veio do fundo de seu peito, mas ela não se afastou nem tentou me atacar. Apenas me observou com aqueles olhos inteligentes. Apliquei o antisséptico do meu kit, pedindo desculpas enquanto o fazia. A respiração da criatura acelerou, mas ainda assim ela ficou imóvel, permitindo que eu tratasse o ferimento. Enrolei gaze em volta de seu ombro imenso, o melhor que pude, com meus suprimentos médicos de tamanho humano, mal sendo suficientes para a tarefa. Quando terminei, sentei-me nos calcanhares, exausto pela descarga de adrenalina. A criatura lentamente se apoiou para ficar sentada, movendo-se com cuidado por causa do ombro ferido. Ficamos ali sentados na névoa e na escuridão, dois seres que não deveriam estar compartilhando aquele momento, estudando um ao outro. Peguei minha garrafa de água e bebi um gole. Então, por impulso, estendi-a para a criatura. "E quer um pouco?" Os olhos da criatura se moveram do meu rosto para a garrafa. Lenta e cuidadosamente, ela estendeu uma mão imensa e pegou a garrafa de mim. O gesto foi tão deliberado, tão controlado, que me deu um arrepio na espinha. Isso não era um animal. Era algo completamente diferente. Levou a garrafa à boca e bebeu, inclinando a cabeça para trás exatamente como um humano faria. Quando terminou, abaixou a garrafa e olhou para mim de novo. Então, fez algo que quase fez meu coração parar. Ela estendeu a mão livre e tocou suavemente meu pulso, o mesmo que ainda estava estendido depois de entregar a garrafa de água. O toque foi breve, talvez 3 segundos, mas seu significado foi inconfundível. "Obrigado." Eu entendi tão claramente como se a criatura tivesse dito as palavras em voz alta. Então, me devolveu a garrafa de água e levantou-se lentamente. Era ainda mais imponente de pé, em sua altura total, elevando-se sobre mim na escuridão. Mas eu não estava com medo, não mais. A criatura olhou para mim mais uma vez, aqueles olhos fixos nos meus, e então se virou e começou a andar em direção à linha das árvores. Movimentava-se mancando um pouco, poupando o lado ferido, mas com uma graça surpreendente para algo tão grande. Na beira da floresta, pouco antes de a escuridão a engolir por completo, a criatura parou e olhou para trás. E então, lenta e deliberadamente, ergueu uma mão imensa e a moveu de um lado para o outro em um gesto inconfundível. Um aceno, um adeus. Ergui minha própria mão em resposta, com um nó na garganta que me impedia de falar. A criatura sustentou meu olhar por mais um instante, depois se virou e desapareceu na floresta. Fiquei ali por um longo tempo, ouvindo o som de seus passos ficando mais fracos, até não haver nada além do vento nas árvores e o chamado distante de uma coruja. Então, voltei para a minha caminhonete, entrei e dirigi para casa, atordoado. Quando entrei pela porta da frente naquela noite, Sara estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Ela levantou o olhar e seus olhos se arregalaram. "Pai, você está bem? Parece que viu um fantasma." "Estou bem, querida. Só um dia longo no trabalho de campo." Atolou a caminhonete na lama. Tive que passar umas 2 horas para tirá-la de lá. Ela me estudou por um momento. "Tem certeza de que foi só isso?" "Tenho. Só estou cansado." As semanas seguintes passaram como um borrão estranho. Voltei ao trabalho, concluindo meus levantamentos de madeira, preenchendo meus relatórios. Tudo estava normal na superfície. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela noite na estrada madeireira. Me peguei pesquisando avistamentos do Bigfoot no meu tempo livre, lendo relatos de outras pessoas que afirmavam ter encontrado essas criaturas. A maioria era, obviamente, inventada, mas alguns tinham um tom de autenticidade que me deixava na dúvida. Nunca mais voltei àquela estrada madeireira específica, mas pensava nela com frequência. Eu me perguntava se a criatura tinha se curado.
direito, se tinha família em algum lugar naquelas montanhas, se tinha voltado para eles com sua própria história sobre a noite em que encontrou um humano. No início de dezembro, cerca de 3 semanas após o incidente, recebi um pacote no meu escritório. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia caprichada. Dentro havia uma pequena caixa de cedro. Quando a abri, encontrei um único objeto, uma pedra. Era uma pedra de rio, lisa, com um padrão incomum de linhas gravadas em sua superfície, marcas deliberadas, que formavam um padrão geométrico simples. Não havia bilhete nem explicação. Deixei-a na minha mesa e, às vezes, quando trabalhava até tarde, eu a pegava e a virava nas mãos, traçando as linhas gravadas com o dedo. Nunca descobri quem a enviou, mas eu tinha minhas teorias. Sarah foi para a faculdade no outono seguinte, para a Universidade de Washington, para estudar ciências ambientais. No dia em que a ajudei a se mudar para o dormitório, ela me perguntou sobre aquela noite de novo. Você realmente viu alguma coisa naquela noite, não foi? Em novembro passado, naquele levantamento de madeira. Abaixei a caixa que estava carregando e olhei para ela. Ela tinha 17 anos agora, prestes a começar sua própria jornada. Ela merecia a verdade. Vi, eu disse. Vi sim. Foi o que eu estou pensando que foi? Não sei o que você está pensando que foi. Ela sorriu. Algo incrível, algo que não se encaixa em nossas categorias científicas arrumadinhas. Algo que nos lembra que ainda existem mistérios no mundo. É, eu disse, sentindo um peso sair do meu peito. Foi exatamente isso. Anos depois, após me aposentar do DNR, finalmente contei a história completa para a Sarah. Estávamos fazendo uma trilha juntos nas montanhas Olympic e ela estava de visita do seu trabalho no Serviço de Parques Nacionais. Contei tudo a ela. O impacto, a criatura deitada na vala, aqueles olhos inteligentes, o jeito que bebeu da minha garrafa de água, o toque de sua mão no meu pulso, a caminhada para dentro da floresta, aquele último aceno de adeus. Ela ouviu sem interromper e, quando terminei, ficou em silêncio por um bom tempo. Obrigada por me contar, ela disse finalmente. E obrigada por não ter tirado fotos, por não tentar provar nada, por simplesmente deixar ser o que foi. Você não está decepcionada? Essa poderia ter sido a descoberta da sua vida. Não, disse ela, olhando para a floresta ao nosso redor. Acho que você fez a coisa certa. Algumas coisas são mais importantes do que uma descoberta. Algumas coisas merecem continuar selvagens, livres e misteriosas. Ficamos ali sentados, ouvindo o riacho e o vento nas árvores, e eu me senti em paz pela primeira vez desde aquela noite de novembro. Tenho 68 anos agora, e esse encontro aconteceu há 22 anos. Minha memória não é mais a mesma. Esqueço nomes, perco a noção das datas, às vezes não consigo lembrar o que comi no café da manhã. Mas lembro de cada detalhe daquela noite com uma clareza perfeita. Ainda consigo ver aqueles olhos me observando na escuridão. Ainda consigo sentir o calor daquela mão no meu pulso. Não sei se alguém vai acreditar nesta história. Não tenho provas, nem fotos ou evidências físicas além daquela pedra gravada, que poderia ter vindo de qualquer lugar. Mas eu sei o que vivenciei. E eu sei que, em algum lugar nas florestas profundas das montanhas Olympic, existem criaturas vivas que a ciência não reconheceu, seres que existem nos espaços entre o conhecido e o desconhecido. Às vezes, tarde da noite, penso em voltar para aquela estrada madeireira, entrar na floresta e ver se conseguiria encontrar onde a criatura desapareceu, mas nunca o faço. Aquele momento é completo como é, perfeito em seu mistério. Algumas coisas devem ser deixadas em paz. Mas todo mês de novembro, quando as folhas mudam de cor e a névoa se assenta sobre as montanhas, eu sirvo um copo de água e o ergo em direção à janela, em direção aos picos distantes das montanhas Olympic.
Um brinde a uma criatura que encontrei uma vez, numa noite de neblina. A um momento de conexão entre dois seres que nunca deveriam ter se encontrado e aos mistérios que ainda existem nos lugares selvagens deste mundo. Eu nunca acreditei no Bigfoot até a noite em que atropelei um com minha caminhonete. E o que aprendi nas horas que se seguiram é que a crença não importa. O que importa é o respeito, a compaixão e o reconhecimento de que compartilhamos este mundo com maravilhas que talvez nunca compreenderemos totalmente.